Olá, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa aula que se iniciará com a obtenção genérica de um segmento orientado quando são dadas as coordenadas dos seus pontos extremos. Depois disso, vamos passar a trabalhar mais propriamente com coordenadas de vetores. Muito bem, vamos imaginar que nós tenhamos aqui dois pontos A e B, e eu coloquei aqui, por exemplo, o ponto A com coordenadas 10, 2 e o ponto B com coordenadas 4, 5. A intenção aqui seria saber expressar em coordenadas o segmento orientado AB. O processo é bem simples. Nós vamos aqui nos valer de dois segmentos orientados que vão denotar a posição do ponto A e a posição do ponto B. Muito bem, vamos colocar aqui o vetor posição do ponto A e o vetor posição do ponto B. Notem que eu usei o termo vetor. O correto mesmo seria usar o termo segmento orientado, porque nós sabemos que vetor, na verdade, é o conjunto de todos os segmentos equivalentes a um dado segmento orientado. Por exemplo, esse segmento orientado OA, onde O é a origem, que representa a posição do ponto A, é apenas um representante, um dos infinitos representantes de um vetor. Todos os outros representantes desse mesmo vetor devem ser equivalentes ao segmento OA, mesmo tamanho, mesma direção, mesma orientação. No entanto, é muito mais prático usarmos o termo vetor aqui por alguns motivos. O primeiro deles é que é mais fácil falar vetor do que segmento orientado. E depois, porque caso tenhamos em mente a ideia correta de vetor, usar este termo aqui é até algo que ajuda a elucidar algumas ideias. Por exemplo, em física, é muito comum nós nos referirmos ao segmento orientado OA, por exemplo, como o vetor posição do ponto A. Cada ponto no plano ou no espaço pode e deve ser identificado com seu vetor posição. É assim que se trabalha, por exemplo, com a mecânica do ponto material ou do corpo extenso, de maneira física e matemática. Então, se as ideias estiverem claras, vamos aqui denotar este segmento orientado como se ele fosse um vetor U. E vamos denotar este outro segmento orientado como se ele fosse um vetor V. Este segmento orientado a B, eu vou denotar como se fosse um vetor W. É o vetor W que estamos procurando expressar em termos de coordenadas, por exemplo. Lembrando do conceito de soma vetorial, nós podemos observar que o vetor V ele acaba tendo possibilidade de ser escrito como a soma vetorial do vetor U com o vetor W. E usando propriedades de vetores, as propriedades que nós exibimos em aula passada, nós podemos concluir que o vetor W ele é precisamente o vetor V menos o vetor U. Notem que isto aqui é uma soma vetorial. Nós ainda chamamos de soma vetorial essas coisas, mesmo que elas tenham um sinal de menos aqui. Porque quem é V menos U? É simplesmente a soma do V com U menos U, com o oposto do vetor U. Então isso continua sendo uma soma vetorial. De qualquer maneira, podemos falar em diferença aqui de uma forma que até nos ajuda, porque reparem, o W pode ser escrito como a diferença entre as situações final e inicial. A situação final, digamos, é o ponto final aqui do vetor. A situação inicial é o ponto inicial do vetor W. Como em física, isso é uma variação. Nós temos o local A, temos o local B e temos o vetor deslocamento AB. Como se expressa física e matematicamente o vetor deslocamento? Através da diferença entre as posições final e inicial, através da diferença entre os estágios final e inicial. E nós sabemos operar, felizmente, com somas de vetores. Vejam, o vetor U nós sabemos que podemos e devemos identificar com o ponto de coordenadas 10 e 2. E o vetor V com o ponto de coordenadas 4 e 5. E agora, podemos expressar o W como a diferença entre eles, como se opera normalmente, V menos U.
coordenada a coordenada, menos 6, 3. Seria, portanto, a expressão em coordenadas para o vetor W. E nós vamos ver aqui que isso tem todo o sentido. Se nós transladarmos esse segmento para cá, para a origem, transladar significa fazer esse movimento de forma que não sejam alteradas as posições relativas dos pontos dessa figura. Vejam, sob o efeito da translação, este segmento orientado não sofre alteração alguma em tamanho, direção e sentido. Em particular, nós teremos aí um paralelogramo. Mais importante, no entanto, é perceber o seguinte: vejam as coordenadas deste ponto. Repare que são precisamente as coordenadas menos 6 e 3. É do mesmo vetor, portanto, que estamos falando. Então, através de interpretação como variação entre estágios final e inicial, nós podemos identificar um vetor ou um segmento orientado simplesmente por um par ordenado. Eu faço agora questão de lembrar algo bastante importante para nós, tanto para álgebra linear quanto para cálculo, que é o polinômio do primeiro grau e uma representação associada no plano cartesiano. Quando você tem uma expressão do tipo y igual a x mais b, onde a e b são constantes reais e a única variável aqui é o x, isso no plano cartesiano é na verdade uma reta. Por exemplo, se nós tivermos y igual a x sobre 2 menos 1, neste caso o a é 1 meio, o b é menos 1. Este número a, que acompanha o x, este coeficiente do x aqui, é chamado coeficiente angular. Diz respeito à inclinação, ao ângulo, à inclinação que a reta faz com a horizontal. Este outro número, que aparece aqui sozinho, é chamado de coeficiente linear e representa tão somente a altura segundo a qual essa reta vai interceptar o eixo das ordenadas, o eixo y. Isso está bastante detalhado num conjunto de aulas que eu postei neste canal com noções elementares de geometria analítica. Eu até recomendo bastante que se dê uma olhada nessas aulas. Então, neste caso específico do exemplo que eu forneci, nós vamos obter essa reta que intercepta o eixo y na altura menos 1, intercepta o eixo x na abscissa 2, e isso é fácil verificar, porque a própria equação y igual a x sobre 2 menos 1 nos fornece, quando x igual a 0, o valor y igual a menos 1, ou seja, nos fornece o ponto 0 menos 1, que é precisamente o ponto em que essa reta cruza o eixo y. E fazendo y igual a 0, nós teremos x igual a 2. Ou seja, o ponto 2, 0 é o ponto em que essa reta cruza o eixo x. E eu repito que nós, inclusive, estabelecemos que, de fato, algo no tipo ax mais b fornece uma reta no plano cartesiano naquelas aulas de geometria analítica, onde nós, aliás, estabelecemos que qualquer relação do tipo y igual a ax mais b é, de fato, uma reta no plano cartesiano. Como é que nós faríamos, por exemplo, para encontrar um vetor que tivesse a mesma direção desta reta? É fácil. Bastaria que tomássemos 2 pontos quaisquer desta reta, porque agora nós já sabemos fornecer as coordenadas de um vetor quando são dados os pontos extremos de um segmento qualquer que o representa. Então vamos fazer isso aqui. Como fazemos isso? Evidentemente através da lei que define esta reta.
Um ponto pertencerá a essa reta se e somente se suas coordenadas x e y satisfazem esta relação. Vamos fornecer um valor específico para o x, 4, por exemplo. Quero tornar o nosso trabalho um trabalho bem simples, então eu vou fornecer números simples aqui. Se o x for 4, o y vai ser 4 sobre 2, 2 menos 1, 1. O y será 1. Este é, portanto, um ponto dessa reta. Se, por exemplo, o x for 6, se o x for 6, o y será 6 sobre 2, 3 menos 1, 2. Então, os pontos A, 4, 1 e B, 6, 2 são pontos dessa reta. E, portanto, o segmento orientado a B é um representante de um vetor paralelo a essa reta, porque o próprio segmento orientado a B está contido nessa reta. E nós sabemos como encontrar as coordenadas do vetor cujo representante é AB. Situação final menos situação inicial. 6 menos 4, 2. 2 menos 1, 1. 2 e 1 são, portanto, as coordenadas de um vetor paralelo a essa reta. Notem que se eu mudar sistematicamente o sinal das duas coordenadas desse vetor, eu ainda terei um vetor paralelo a essa reta. Apenas o sentido terá mudado. Nós vamos agora falar em alguns vetores muito específicos e muito importantes. Vetores esses que nós passaremos a usar com muita frequência ao longo do curso. Trata-se dos vetores unitários paralelos aos eixos coordenados e no sentido crescente desses eixos. Esses vetores especiais, que por vezes nós costumamos chamar de versores, recebem muito comumente os nomes de I, J e K. Eu repito, eles são paralelos aos eixos coordenados, são unitários e estão orientados no sentido positivo desses eixos. Caso quiséssemos identificá-los com pontos no sistema cartesiano ortogonal, o vetor ou versor I seria o ponto 1, 0, 0. O versor J seria o 0, 1, 0, a identificação é com este ponto, né? E o K seria o 0, 0, 1. Digamos que nós aqui estejamos interessados em encontrar e expressar o vetor representado pelo ponto 1, 2, 2. Suas coordenadas estão aí representadas graficamente. Vejam que esse vetor pode ser considerado, por exemplo, existem várias maneiras de fazer isso, como a soma deste com este outro. Eu repito, são várias formas gráficas que temos de fazer. Vamos fazer essa aqui que eu escolhi. Esse vetor de baixo, se vocês repararem, nada mais vai ser do que a soma vetorial do I com o dobro do J. Caso tivéssemos dúvidas, o I é esse aqui. 2J seria 2 vezes isto, né? Então isso aqui seria 1, 0, 0. Mais 0, 2, 0. E somando esses pontos aqui, nós teríamos de fato 1, 2, 0, que seriam as coordenadas deste ponto aqui. E esse vetor que falta representarmos? Bem, esse vetor daqui é o mais simples de todo. Olha, mesma direção e sentido que o vetor K, só que ele tem o dobro do tamanho dele, portanto, 2 vezes K. Ao somarmos, portanto, esses dois vetores aqui, que era o equivalente a somarmos esses 3, nós teremos o seguinte: I mais 2J mais 2K é o vetor
do qual nós estamos falando aqui. Reparem que os coeficientes desses vetores aqui, eles são precisamente as coordenadas deste ponto. Esses versores, quando usados para descrever um vetor qualquer do espaço, neste caso, acabarão mostrando-nos este vetor do espaço tendo como coordenadas precisamente esses coeficientes que aparecerão aqui. Essas aqui seriam precisamente as coordenadas deste nosso vetor no sistema cartesiano ortogonal. Então, por exemplo, se eu quisesse expressar em termos de versores este vetor menos 1, 2 e 5, a única coisa que eu deveria fazer era menos i mais 2j mais 5k. Eu só quero salientar aqui uma coisa que, aliás, já deve ter sido percebida. Em R2, ou seja, no plano cartesiano, nós só teremos dois versores, o i e o j. E em coordenadas, nós representaremos eles, evidentemente, com apenas duas entradas. O caso anterior, portanto, é uma extensão natural desta situação no plano. Vamos agora considerar algumas situações no plano. Vamos tomar um vetor definido pelo ponto de coordenadas 5 e 3, um vetor eta, definido por este ponto de coordenadas 5 e 3. E vamos primeiramente verificar se ele pode ser escrito como uma combinação linear deste vetor u. O que significa isso? Perguntar se um vetor pode ser escrito como combinação linear de outro vetor é a mesma coisa que perguntar se ele pode ser eventualmente um múltiplo desse vetor. Algebricamente, isto significaria perguntar se este vetor poderia ser, digamos, um lambda vezes o vetor u. Que fique claro, lambda aqui seria um número real. Nós gostaríamos de saber se isto aqui acontece. Mas isso fica simples porque este vetor eta é o vetor de coordenadas 5 e 3. Algebricamente fica muito simples responder a essa pergunta. Aqui é lambda vezes o vetor u, que é o vetor definido aqui embaixo, como estamos vendo, pelas coordenadas 2 e menos 1. Então é só usarmos a definição de produto de um escalar por um vetor, quando então nós teríamos esta, digamos, equação vetorial. E uma igualdade entre dois vetores significa simplesmente que as coordenadas respectivas são iguais. Ou seja, que 5 é 2 lambda e que 3 igual a menos lambda. Isso é um pequeno sistema de equações. Da equação de baixo, por exemplo, nós concluímos que o lambda é igual a menos 3. Ao aplicarmos este valor aqui em cima, nós obteremos 5 igual a menos 6, o que evidentemente é um absurdo. E o que significa isso então? Significa que é impossível uma disposição como esta. Em outras palavras, este vetor jamais poderá ser escrito como uma combinação linear deste outro. Jamais poderá ser um múltiplo deste outro. Isto geometricamente é bem simples de explicar. Veja que esses vetores u e eta têm direções diferentes. Quando multiplicamos um escalar por um vetor, nós sabemos que algo não irá se alterar aí. A direção deste vetor, a menos que este lambda seja nulo, quando então o produto do lambda pelo vetor u passará a ser um vetor sem direção. Então, multiplicar lambda não nulo por um vetor não nulo não tem o poder de alterar a direção deste vetor. Ou seja, lambda vezes u, seja quem for o lambda real,
jamais terá a direção do vetor eta, que é uma direção diferente dele. Por quê? Porque a direção original nunca será alterada. Então nós não poderemos esperar que dois vetores de direções diferentes sejam um múltiplo do outro. Vamos agora acrescentar um outro vetor neste próximo exemplo. Um vetor v determinado pelo par ordenado 1, 3. Vamos verificar, neste caso, se agora o vetor eta poderá ser escrito como combinação linear desses dois. O que significa isso? Significa indagar se por acaso este vetor eta pode ser escrito como extensão de combinação linear de um vetor apenas. O que é uma combinação linear de dois vetores? Simplesmente um número vezes um deles, mais outro número vezes o outro. Isto é uma combinação linear desses dois vetores. Nós queremos, portanto, saber se o vetor eta pode ou não ser escrito como combinação linear dos vetores u e v dados aqui. O processo algébrico é exatamente o mesmo. Eta é o vetor 5, 3. Gostaríamos então de saber se por acaso existe um número alfa real e um número beta real de tal forma que isto aqui acontecesse. Isso aqui seria o vetor u, número beta real, e este seria o vetor v. Nós gostaríamos de saber se isto ocorre. Caso tenhamos encontrado valores específicos de alfa e beta de tal forma que isto aconteça, significa que nós teremos provado que o eta de fato é combinação linear de u e v. Ele poderá ser escrito de fato como combinação linear de u e v. Caso esta disposição nos leve a um absurdo, como ocorreu há pouco, nós concluiremos que este eta jamais poderia ser escrito como combinação linear de u e v. Continuando, isto aqui seria o seguinte. Nós teríamos, obedecendo normalmente o produto de um número por um vetor, esta disposição aqui. Mas nós sabemos somar vetores, somar coordenada a coordenada. Eu vou colocar aqui do lado. Então, 5, 3, para que isso acontecesse, ele deveria ser igual a 2α mais beta e menos alfa mais 3 beta. Dois vetores são iguais, como eu disse há pouco, quando os pontos que os definem têm as coordenadas respectivamente iguais. Então, aqui nós deveremos ter 2α mais beta igual a 5 e menos alfa mais 3 beta igual a 3. Temos aqui um outro sistema de equações do primeiro grau, sistema simples. Vamos tentar resolver, por exemplo, usando a de cima, isolando o beta. Quem é beta? É 5 menos 2 alfa. Esse sistema aqui, é claro que nós podemos resolver das várias formas que provavelmente aprendemos no ensino fundamental. O que importa é saber se eles de fato têm uma solução e, em caso afirmativo, qual seria tal solução. Encontramos este valor para beta, então vamos substituir aqui na outra equação. Nós teríamos menos alfa mais 3 vezes o beta, que é 5 menos 2 alfa, igual a 3. Prosseguindo, nós teríamos menos alfa mais 15 menos 6 alfa igual a 3. Então, o que nós teríamos é menos 7 alfa igual 3, o 15, subtraindo no segundo membro da igualdade, ficaria menos 12. Então, o alfa seria 12 sobre 7. Agora fica fácil encontrarmos o beta. Por exemplo, o beta, que era 5 menos 2 alfa, ele seria então 5 menos 2 vezes o alfa, que seria 12 sobre 7. Ou seja, beta igual a 5 menos 24 sobre 7, o que irá nos trazer que beta vai acabar sendo 11 sobre 7. O que aconteceu aqui?
nós encontramos valores específicos para alfa e beta. Ok? A expressão da qual partimos não nos levou a nenhum outro. Nós encontramos valores únicos para alfa e beta. O que significa, neste caso, o seguinte. Ao obedecermos esta armação, nós de fato chegamos a encontrar dois valores específicos para alfa e beta. O que significa duas coisas. A primeira, existem alfa e beta de tal forma que o eta pode ser escrito como combinação linear dos dois. A segunda, esses alfa e beta que nós encontramos são únicos. Não há nenhum outro par de números de tal forma que isto aconteça. Porque esta conta, esta expressão, nos trouxe a esses valores específicos e a nenhum outro. Geometricamente, o que está acontecendo? Muito bem, geometricamente é isso que ocorre. Nós sabemos que a soma vetorial se pode fazer pela regra do paralelogramo. Como nós enxergaríamos um paralelogramo aqui? Conservando a direção do vetor v, por exemplo, nós passamos uma reta por este ponto que seja paralela ao vetor v. E conservando a direção do vetor u, nós passamos por este mesmo ponto uma reta que seja paralela ao vetor u. Efetuando agora os devidos prolongamentos, vou prolongar o vetor u para cá e vou prolongar o vetor v para cá. Efetuando esses devidos prolongamentos, primeiro nós percebemos que esta figura assim obtida é um paralelogramo, parece até um quadrado. Este vetor aqui, ele é precisamente o alfa u, que no nosso caso é 12 sobre 7 vezes o vetor u. E este vetor aqui é o beta v. Veja que ele tem, como devíamos esperar, a mesma direção que o vetor v, porque é apenas um múltiplo do vetor v. E tem o mesmo sentido também, porque este múltiplo é positivo. Lembrem-se, o beta era 11 sobre 7. Então isso é 11 sobre 7 vezes o vetor v. Ao somarmos esses dois vetores pela regra do paralelogramo, nós obteremos este outro aqui. O que você poderia indagar eventualmente seria o seguinte: será que esses valores que eu achei para alfa e para beta de fato estariam corretos? Vamos supor que você estivesse numa prova e estivesse com esta curiosidade mais do que justificável. Você pode fazer o teste, você tem como verificar se você acertou. Felizmente, esse é um tipo de questão que nos permite fazer isso. Veja, você começa indagando quem é que seria esta combinação linear para os valores que você encontrou. Vamos tentar. Alfa é 12 sobre 7. 2 menos 1, que é o vetor u, mais 11 sobre 7 vezes 1, 3, que é o vetor v. Agora nós vamos multiplicar normalmente, nós vamos encontrar 24 sobre 7 e menos 12 sobre 7, somado com o seguinte vetor, 11 sobre 7 e 33 sobre 7. Somando coordenada a coordenada, o que nós obteremos? 24 sobre 7 mais 11 sobre 7, 35 sobre 7. No outro, menos 12 sobre 7 mais 33 sobre 7, nós teremos 21 sobre 7. Acontece, porém, que isto aqui, portanto, é o par 5, 3, que é precisamente o par ordenado que define o vetor eta. Em outras palavras, esse par de números, alfa e beta, que nós encontramos é de fato o par correto. É de fato aquele par de números que nos fornece aquela combinação linear que gera o vetor eta.
Vamos ver agora o caso em que o vetor v é definido pelas coordenadas 6 e menos 3. A pergunta aqui é a mesma, é verificar se o nosso vetor eta pode ser combinação linear desses dois. Do u e do v. Essa expressão básica, neste caso, vai nos fornecer 2α menos alfa, somado com 6β menos 3β. Então, aqui na primeira coordenada, nós teremos 2α mais 6β e menos alfa menos 3β. Em suma, 2α mais 6β deve ser igual a 5 e menos alfa menos 3β deve ser igual a 3. Vejam que essas contas que nós estamos fazendo já começam a justificar o nome álgebra linear. É muita álgebra, é muito sistema, nós vamos mexer com matrizes, com determinantes. Muito bem, vamos tentar resolver esse sistema aqui da maneira mais fácil e rápida possível. Eu vou tentar, por exemplo, aqui isolar o alfa nessa equação de baixo, que vai me dar menos 3β menos 3. E vou aplicar esse valor aqui em cima. Nós teremos 2 vezes menos 3β menos 3, somado com 6β, igual a 5. Então teremos menos 6β menos 6, mais 6β igual a 5, o que, reparem, nos remete a mais um absurdo, menos 6 igual a 5. Como nós chegamos aqui a um absurdo, partindo desta indagação, isto significa que não é possível escrevermos este nosso vetor eta como combinação linear destes dois aqui, destes u e v. E talvez dê para que percebamos o motivo apenas olhando aqui para o desenho, porque esses dois vetores aqui, eles têm a mesma direção, na verdade têm a mesma direção e sentido. O u e o v são múltiplos um do outro. Veja, por exemplo, o v é 2u. Ou seja, eles são paralelos. E por mais que multipliquemos um deles por um número, o outro por outro número e somemos, nunca sairemos, portanto, desta direção aqui que eles estão assumindo. Desta direção, digamos, vermelha. O que eu quero dizer com isso é que qualquer combinação linear desses dois ainda fornecerá um vetor paralelo a eles. Ou seja, nunca terá capacidade de gerar o vetor eta. Vamos considerar agora o caso em que o vetor v é o vetor menos 4 e 2. Se observarmos que neste caso o vetor v ainda é um múltiplo do vetor u, por exemplo, v aqui vai ser menos 2u, então nós concluímos que mais uma vez esses dois vetores u e v são paralelos e, portanto, não têm a direção do vetor eta. E pelas considerações feitas anteriormente, nós podemos garantir que nenhuma combinação linear dos vetores u e v poderá gerar o vetor eta. De qualquer modo, nós poderíamos começar sempre por aquela armação para fazer essa verificação que eu deixo aqui a cargo do aluno. E você sabe, inclusive, o que muito provavelmente você vai encontrar um absurdo. Algo do tipo 6 igual a menos 5, etc. E, portanto, você com isso estará mostrando que o eta jamais poderá ser escrito como combinação linear desses dois aí. E para este caso aqui, o v aqui é um vetor que não tem a mesma direção do vetor u. Vamos ver se é ou não possível agora. Neste momento eu vou fazer alguns passos apenas e espero que o aluno preencha essas lacunas. Nós evidentemente tentaremos começar com aquela armação básica
alfa vezes um dos vetores, mais beta vezes o outro, 3 menos 2. Isso daqui irá nos fornecer o seguinte: esse 5,3 deverá ser igual a 2 alfa mais 3 beta, e menos alfa menos 2 beta. Isso nos levará a este sistema, e quando formos resolver esse sistema, nós vamos encontrar alfa igual a 19 e beta igual a menos 11. Podemos inclusive fazer a verificação, coisa que eu até recomendo nesses primeiros contatos. Eu peço então para que o aluno refaça isso desde o início, passando por todos os pontos que eu não mencionei aqui, e no final faça a verificação, até por desencargo de consciência. Nós aqui temos dois vetores U e V não paralelos no plano, que têm a capacidade de gerar o vetor eta. Pelo que nós vimos, aparentemente, basta que nós tenhamos dois vetores de direções diferentes no plano, para gerar um outro vetor do plano qualquer. Isso é verdade, mas nós nos aprofundaremos nisso depois. No momento é bom apenas que percebamos esses pequenos detalhes que estou mostrando aqui. Então o que foi que nós fizemos? Nós encontramos um único par de números, alfa e beta, de tal forma que esta relação se verifique. Em outras palavras, existe uma combinação linear desses dois vetores U e V, e é única, que gera o vetor eta. Vamos ver esta situação agora em que temos três vetores. Além daquele vetor U, nós temos o vetor V 1, 3, definido pelo ponto de coordenadas 1, 3, e o vetor W definido pelo ponto de coordenadas menos 4 e 1. Vamos verificar se é possível que o eta seja expresso como combinação linear desses três. Intuitivamente nós já podemos esperar que sim, porque se já bastaria dois vetores não paralelos para gerarem o vetor eta, então três vetores, além daqueles dois não paralelos, muito provavelmente já teriam capacidade também de gerar. Mas vamos ao cálculo. Aqui a armação seria a seguinte: uma combinação linear desses três vetores é só prosseguir com a ideia. Um número vezes o vetor 2 menos 1, mais outro número vezes o vetor 1, 3, mais um terceiro número, que eu vou chamar de gama aqui, vezes o vetor menos 4, 1. O processo, eu repito, é o mesmo. Ao fazermos os cálculos, que eu recomendo que sejam feitos com cuidado, nós obteremos aqui 2 alfa mais beta menos 4 gama e menos alfa mais 3 beta mais gama. Isso nos dará, portanto, o seguinte sistema: 2 alfa mais beta menos 4 gama igual a 5 e menos alfa mais 3 beta mais gama igual a 3. A partir de agora vamos fazer algumas observações interessantes. Por exemplo, para gama igual a 0, esse sistema que nós obtivemos ficará reduzido ao sistema que acabamos de resolver no exemplo anterior, aquele sistema no qual o W não existia. E isso, eu recomendo que se repasse o exemplo anterior, era o esperado aqui, porque uma vez que nós estamos aqui tomando gama igual a 0, aquilo que iria multiplicar o vetor W fará com que o vetor W, digamos assim, suma daquela combinação linear alfa U mais beta V mais gama W, transformaria-se simplesmente em alfa U mais beta V, que se reduziria ao exemplo anterior. Então, existiriam alfa,
que era 19, e beta, que era menos 11, e gama, 0, quando então nós poderemos escrever o vetor eta de fato como combinação linear desses três. Alfa vezes o vetor u, mais beta vezes o vetor v, mais gama vezes o vetor w. É uma combinação linear onde um dos coeficientes foi nulo. Se por acaso tomarmos, por exemplo, gama igual a menos 1. Para gama igual a menos 1, nós vamos ter o seguinte sistema. 2α mais beta igual a 1. E eu repito que é altamente recomendável verificarmos todos esses passos aqui. E menos alfa mais 3 beta seria igual a 4. E isso você vai poder constatar que vai nos trazer os valores de alfa como sendo menos 1/7 e beta igual a 9/7. Portanto, esse terno de números alfa, beta e gama nos fornecem uma combinação linear também que gera o vetor eta. Ou seja, na hora que você for colocar esse alfa, multiplicar pelo vetor u, este beta, multiplicar pelo vetor v e este gama, multiplicar pelo vetor w, você de fato irá encontrar o vetor eta. Nós estamos percebendo que nós estamos pegando três vetores, direções diferentes no plano, e nós estamos conseguindo encontrar combinações lineares diferentes desses três vetores que geram o vetor eta. Parece que temos elementos mais do que suficientes para isto. Uma última observação, por exemplo, para gama igual a menos 2, esse sistema ficará reduzido a 2α mais beta igual a menos 3 e menos alfa mais 3 beta igual a 5. Ao resolvermos esse sistema, isso nos trará alfa igual a menos 2, beta igual a 1. Então teremos novamente encontrado um outro conjunto de números alfa, beta e gama, de tal forma que eles são coeficientes da combinação linear que gera de novo o vetor eta. E para quem não percebeu, eu assinalo aqui que nós poderemos ter infinitas soluções para isso, ou seja, infinitos ternos de números alfa, beta e gama, de tal forma que eles sejam coeficientes de uma combinação linear que gera o vetor eta, neste caso. Esta quantidade de três vetores em direções diferentes no plano é, de fato, uma quantidade mais do que suficiente, digamos assim, para gerar o vetor eta. Vamos agora, por último, tratar de gerar esse vetor aqui do espaço. Primeiro, eu gostaria de saber se ele poderia ser escrito como combinação linear dos versores I, J, K. Ou seja, a pergunta seria se por acaso existiriam alfa, beta e gama reais, né? De tal forma que eta fosse igual a alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro. Não importa muito aqui a ordem, o que importa é que todos eles apareçam aqui. Bom, isso, como nós já vimos, é imediato. Vamos apenas lembrar que os versores I, J e K, eles são assim expressos em coordenadas cartesianas ortogonais. Eu repito que nós já até verificamos que ao tentarmos expressar um vetor do espaço em termos dos versores clássicos aqui, o que nós obteremos é precisamente a expressão mais simples de toda. Por isso que esses vetores
aqui são muito práticos, porque eles fornecem diretamente as coordenadas ortogonais que tínhamos aqui. Então, nós temos aqui 5i mais 3j mais 4k. Vamos agora tentar expressar o vetor eta como combinação linear desses três vetores aí, u, v e w, cujas coordenadas são aí fornecidas. Como sempre, a tentativa é essa, né? Ao multiplicarmos cada vetor pelo escalar correspondente e somarmos isso, nós vamos obter a seguinte equação vetorial: 5, 3, 4. E eu peço mais uma vez para que se refaça todos os passos aqui, igual a 2α mais gama, 3 beta e beta mais gama. Isto nos levará a este sistema, um sistema felizmente fácil de ser resolvido, que nos trará os seguintes valores: beta igual a 1, gama igual a 3 e alfa igual a 1. Ou seja, de fato foi possível encontrar uma solução, e encontramos uma única solução, ou seja, um único termo de números, 1, 1 e 3, que são na verdade os coeficientes da única combinação linear que gera o vetor eta a partir desses vetores. Eu posso, portanto, escrever eta igual a alfa vezes o vetor u, mais beta vezes o vetor v, mais gama vezes o vetor w. Então, resumindo, em termos de nomenclatura, digamos que nós temos um vetor e quando conseguirmos expressar este vetor como combinação linear de outros vetores, nós dizemos que aqueles coeficientes que aparecerão nesses outros vetores são as coordenadas deste vetor, digamos, eta, segundo aqueles outros vetores. Por exemplo, o nosso vetor eta, visto há pouco, que era 5i mais 3j mais 4k. Nós dizemos que 5, 3 e 4 são as coordenadas deste vetor eta, segundo os vetores i, j e k. 5, 3 e 4, e aqui a ordem agora vai importar. Agora, esse mesmo vetor, quando nós solicitamos verificar se esse vetor poderia ser escrito como combinação linear desses três, nós verificamos que sim, e este mesmo vetor pode ser escrito como u mais v mais 3w, o que significa dizer, portanto, que 1, 1 e 3 serão as coordenadas deste mesmo vetor eta, agora segundo esses vetores u, v e w.